Você sabia que existe um manuscrito que foi descoberto em torno do ano de 1400? Esse manuscrito é um mistério até hoje para a ciência. Estamos falando do manuscrito Voynich. Neste vídeo vamos te contar tudo o que sabemos sobre ele e as suas teorias. Imagina só, existe um livro, guardado com maior cuidado na Universidade de Yale, que é, sem exagero, um dos maiores mistérios da história. É um códice todo ilustrado lá do comecinho do século XV, e ele é conhecido como o manuscrito Voynich. Ele tem cara de livro, tem página de livro, mas há mais de 100 anos, absolutamente ninguém no mundo conseguiu ler uma palavrinha sequer do que está escrito ali. Olhando para essa capa assim, bem simples, envelhecida pelo tempo, nem dá para imaginar o quebra-cabeça que tem dentro. Esse artefato, que hoje está lá na Biblioteca Benek de Yale, tem essa aparência super modesta, mas esconde um enigma que já deixou as mentes mais geniais do planeta de cabelo em pé. Agora, tenta visualizar a cena. A gente abre esse livro, vê centenas de páginas com uma caligrafia super fluida, sabe? E ilustrações cheias de detalhes, de plantas, de estrelas, de pessoas. Parece uma enciclopédia de conhecimento da Idade Média. Mas, e se tudo isso fosse impossível de entender? Pois é, essa é a grande questão do manuscrito Voynich. E isso leva a gente direto para o centro do problema, o paradoxo desse manuscrito. Porque ele não foi feito de qualquer jeito, sabe? Muito pelo contrário, é uma obra de arte super cuidadosa. E mesmo assim, o que ele quer dizer é um completo mistério para a gente. Esse quadro aqui resume perfeitamente o conflito. De um lado, a gente tem uma escrita que corre pela página, com uma segurança que mostra que quem escreveu sabia muito bem o que estava fazendo. Análises de computador mostram que o texto tem padrões de línguas de verdade, como a tal Lady Zipf. As ilustrações são complexas, a organização das páginas faz sentido, tudo nele grita isso é uma língua. E aí, do outro lado, o alfabeto é totalmente único, nunca foi visto em lugar nenhum, nenhuma palavra foi decifrada até hoje, e as imagens, por mais detalhadas que sejam, mostram coisas que simplesmente não existem no nosso mundo. É um paradoxo perfeito. Bom, no meio de tanto mistério, a única coisa em que a gente pode se apoiar de verdade é na ciência. Então vamos dar uma pausa nas teorias e olhar para as provas físicas, porque a análise do objeto em si pode nos contar. E a primeira coisa que a ciência diz é: isso aqui era um item de luxo. Ele é feito de velino de pele de bezerro, um material caríssimo e que dava um trabalhão para preparar. A tinta é comum para a época, ok? Ele tem umas 240 páginas e algumas delas se desdobram em mapas enormes, o que era super raro. Ou seja, o ponto principal é: quem fez isso gastou tempo e muito, mas muito dinheiro. Não era o rascunho, nem uma brincadeira qualquer. E aqui está a informação mais importante que a ciência nos deu. Em 2009, fizeram datação por radiocarbono em várias páginas do livro, e o resultado foi claro. O material foi preparado entre 1404 e 1438. Essa data, gente, é a nossa âncora, a nossa única certeza nesse mar de especulação. E essa data é uma verdadeira matadora de teorias. Por muito tempo, a galera achava que o autor era um tal de Roger Bacon, um frade do século XIII. Impossível! O livro foi feito mais de 100 anos depois que ele morreu. Outra teoria famosa era que o ocultista John Dee tinha criado tudo para enganar um imperador. Também não dá, o livro já tinha mais de 150 anos na época dele. E claro, a datação descarta de vez a chance de ser uma falsificação moderna. É um artefato autêntico do século XV. Ponto final. Ok, com a data certa em mãos, a gente pode voltar para as páginas. Já que não dá para ler o texto, as únicas pistas que a gente tem sobre o assunto do livro são as ilustrações. E é aqui que o negócio fica bizarro de verdade. Os pesquisadores dividiram o livro em seções, mais ou menos pelo tema dos desenhos. Tem uma parte de ervas, uma astronômica, uma balneológica, que tem a ver com banhos, uma cosmológica, uma farmacêutica e uma última que parece ter receitas. Parece um livro de ciências da época, né? Só que vamos dar uma olhada mais de perto. A maior parte do livro parece um catálogo de plantas. Mas aí vem o problema. A imensa maioria dessas plantas não pode ser identificada. Nenhuma delas bate com uma espécie que a gente conheça aqui na Terra. Algumas são só muito esquisitas. Muitas parecem um tipo de Frankenstein botânico, sabe? Como se o artista tivesse pego a raiz de uma planta, as folhas de outra e as flores de uma terceira e juntado tudo num desenho só. É ciência
ou é pura imaginação? E outras, como essa aqui, são simplesmente fantásticas. São criações que parecem ter saído de um sonho ou de outro mundo. Essas imagens, em vez de esclarecer alguma coisa, só deixam o mistério ainda maior. O que elas representam? Plantas de um lugar desconhecido? Símbolos de alquimia? Ninguém faz a menor ideia. Ok, vamos agora para o maior de todos os desafios, a escrita. O texto em si. Ele até ganhou um apelido, Voynich. É ele o verdadeiro coração desse enigma todo. E existem algumas grandes teorias sobre o que ele pode ser. Mas antes de entrar nas teorias, a gente precisa entender um ponto crucial. O texto do Voynich não é um monte de rabisco aleatório. Ele segue a lei de Zipf, que é um padrão que aparece em toda e qualquer língua humana. Basicamente, ela diz que a palavra mais usada aparece o dobro de vezes que a segunda mais usada, e por aí vai. E isso, gente, é uma evidência fortíssima de que existe uma estrutura real ali, uma informação de verdade. E com base nisso, surgiram 4 grandes hipóteses, 4 suspeitos principais. A primeira é uma língua que existe, tipo latim ou italiano, mas escrita com um alfabeto inventado. A segunda é um código, uma criptografia bem complexa. A terceira é uma língua artificial, criada do zero, com gramática e tudo. E a quarta é só uma farsa muito, mas muito bem feita para enganar alguém. E aí que tá o nó. Nenhuma dessas teorias consegue explicar tudo. O texto se parece demais com uma língua para ser só uma farsa. Mas a estrutura das palavras é esquisita, quase não tem palavra muito curta ou muito longa, o que é bem incomum. O fato de ninguém conseguir ler, claro, joga a favor da farsa. Mas, como a gente viu, o custo e a complexidade para fazer isso no século XV tornam essa ideia bem improvável. Então, depois de passar por tudo isso, qual é o veredito? O que a gente sabe de fato e o que continua sendo um grande ponto de interrogação. A situação toda pode ser resumida assim. Os fatos que a gente tem são poucos, mas são sólidos. A data em que foi criado, os materiais, a estrutura que parece uma língua e um pedaço da sua história. Agora, os mistérios centrais, as perguntas que realmente importam, continuam totalmente sem resposta. Quem escreveu? Onde foi feito? O que o texto significa? E talvez a maior de todas, para que ele servia? E olha, é importante dizer que não foi por falta de tentativa, viu? Não foram só curiosos que tentaram decifrar. A gente está falando dos maiores criptógrafos do mundo, a galera que quebrou os códigos nazistas na Segunda Guerra, códigos que eram considerados inquebráveis. E mais recentemente, até inteligência artificial foi usada para analisar o texto. O resultado? O mesmo de sempre: silêncio total. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. O manuscrito Voynich é um objeto real que está ali, a gente pode ver, pode tocar. Ele parece guardar um universo de conhecimento que foi perdido, que está na nossa frente, mas que é impossível de acessar. E aí a gente pensa, será que o propósito dele era mesmo ser lido? Ou será que ele existe para nos desafiar, para nos lembrar que, por mais que a gente ache que sabe tudo, sempre vai existir algo lá fora nos fascinando e que talvez nunca seja resolvido?